Eu quero começar por um vídeo que o Reinaldo Azevedo gravou na tarde de hoje, falando o que ele já vem informando nas colunas, mas é importante a gente colocar na cabeça, tá, gente? O Bolsonaro ainda não está preso. A coisa tensionou de anteontem para ontem e para hoje com a possibilidade de prisão dele, porque assim, a cautelar não tinha confusão nenhuma, tá, gente? É óbvio que os bolsonaristas vão usar esse discurso que há fragilidades nas decisões do ministro Alexandre, eles vão vir com esse tipo de desculpa. Mas não há nenhum erro na cautelar envolvendo Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro é o nome da extrema-direita que utiliza entrevistas, que utiliza sua mídia amiga. A gente não pode esquecer, o Bolsonaro, ao contrário da esquerda, construiu um ecossistema de informação em que ele consegue se comunicar, ele consegue atacar o Supremo Tribunal Federal usando a pena amiga de gente do gabinete do ódio dele e até da mídia corporativa. A Folha de São Paulo publicou um artigo do Jair Messias Bolsonaro discutindo democracia. O Bolsonaro, que instigou um golpe de Estado nesse país entre os anos de 2021, 2022 e 2023, até o 8 de janeiro de 2023. Quem diz isso não sou eu, Pedro Zambarda. Não é a Folha Democrata. São as mais de 800 páginas. São as mais de 800 páginas do relatório da Polícia Federal, que tem a geolocalização dos celulares, que tem as provas materiais de tudo que rolou lá dentro, envolvendo o encontro de Jair Bolsonaro com membros das Forças Armadas, envolvendo uma das forças que aderiu ao golpe, que no caso foi a Marinha, e as outras duas não fecharam com o golpismo. Ele não pode se comunicar. Entendam, a decisão, por exemplo, do Moraes contra o monarque não é por ser o monarque, mas é por envolver um influenciador com mais de 1 milhão de seguidores, espalhando o vídeo de um argentino atacando as urnas eletrônicas. Se nós não combatermos as fake news, meus caros, combater a sério com investigação policial, desmontando os esquemas. Se nós não tivermos um combate muito sério, nós não vamos avançar com o processo judicial de Jair Bolsonaro. Nós não vamos avançar com tudo que envolveu o presidente da República. Nós não vamos avançar. Não vamos avançar. É importantíssimo isso que a gente está colocando agora. Enfraquecer as decisões do Alexandre de Moraes é tudo o que os bolsonaristas querem. E é evidente que o Alexandre de Moraes merece, sim, toda a crítica, como todo membro do Poder Judiciário. Eu fiz reportagens contra o Gilmar Mendes no passado. Só que é o Poder Judiciário que impediu que a gente caísse numa ditadura militar. Foi o Alexandre de Moraes que evitou que a gente caísse numa ditadura militar. Com essas prisões, com o inquérito das fake news, com a apuração em cima dos QGs que se formaram logo depois da eleição, não aceitando a vitória do presidente Lula, com a ação para cima da Polícia Rodoviária Federal, a polícia que não queria que as pessoas votassem no presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com todo esse aparato. Essa extrema-direita é golpista, essa extrema-direita é perigosa. A gente não pode tirar isso da cabeça. A gente não pode tirar isso da cabeça. Eles tentaram dar um golpe, gente. Eles tentaram dar um golpe. Eles tentaram tirar a República do ar. Isso precisa ficar muito claro para as pessoas que estão acompanhando tudo isso. Isso precisa ficar muito claro para as pessoas que estão acompanhando tudo isso. Nós estamos enfrentando um momento muito complexo, em que nós temos que ficar do lado da legalidade, dos legalismos, da Suprema Corte.
E eu não gosto do sistema de justiça, gente. Repito para vocês, o sistema de justiça é um sistema burguês, é um sistema voltado para os ricos. O sistema de justiça é um sistema voltado para defender privilégios, mas o sistema de justiça sabe que se a extrema-direita avançar como ela está avançando, não vai restar nada. O Eduardo Bolsonaro prefere o Brasil no caos do que ele não ter a vingança pessoal que ele quer ter a respeito do pai dele. Ele acredita na cartinha do Trump. Ele acha que o Trump tem que agir para livrar o pai dele. Libera meu pai, libera meu pai, libera meu pai, que o Lula vive falando nos discursos agora. É isso que está em jogo. É esse o desafio que nós temos nesse exato momento. Não é deixar as coisas e começar a relativizar o judiciário. Isso é tudo que eles querem. Eles querem que o fascismo seja normalizado. Tá falando o Meteoro agora há pouco, no plantão, que no plano de fundo dos ideais do Trump, por trás daquela arte tradicional, por trás do olavismo cultural, da guerra cultural, tá um ideário monarquista, aristocrático por parte dessa extrema-direita. Os caras do sangue azul, eles se acham excepcionais. A família Bolsonaro é como se fosse a família real portuguesa. Eles se acham acima dos brasileiros. Eles odeiam o Brasil. Eles são a representação mais chula, mais escrota dessa elite que a gente tem vigente no nosso país. O Bolsonaro tem que sofrer todas as cautelares e o correto seria ele ter uma prisão preventiva. Mas como no Brasil todas as decisões do Supremo são decididas politicamente, o Alexandre de Moraes tem que fazer um cálculo. Infelizmente, gente, o processo do Bolsonaro envolve cálculos. Cálculos que não existiram no processo do presidente Lula. O presidente Lula, para tirá-lo do páreo, para tirar ele da corrida presidencial, valeu tudo. Soco na cara. Tudo. Tudo. Valeu todo tipo de agressão. Todo tipo de agressão valeu nesse caso. Então, meus caros, minhas caras, é disso que nós estamos falando. Tem que haver punição. E Bolsonaro acabará na cadeia. E a gente não pode perder a esperança em cima disso. Porque isso é a verdadeira justiça. Nós precisamos justiçar as 700 mil mortes que nós tivemos na pandemia. Nós temos que fazer justiça para as pessoas que colocaram a Constituição de 1988 em vigor. O Brasil vive, agora nesse ano de 2025, mais período de democracia do que período de ditadura. Nós tivemos uma ditadura de 21 anos. 21 anos de ditadura militar. E tem deputado coronel falando que tinha orgulho de 64. Tem deputado coronel falando para a imprensa apoiar um golpe, para fazer que nem 64 e depois tem um censor dentro da redação, censurando o que você escreve, censurando as opiniões que estão vigentes. Isso é a verdadeira ditadura, não é o que o Alexandre de Moraes faz. O Alexandre de Moraes é um juiz. O Alexandre de Moraes é responsável pelo processo civilizatório desse país. Não por uma ditadura. O Brasil elegeu Luiz Inácio Lula da Silva 3 vezes. E se continuarem com o golpismo, vai ser eleito pela 4ª vez. E não é uma ameaça, é uma verdade. Porque a maioria do brasileiro é patriota, é democrata. Entende que a gente precisa de confronto de ideias e um confronto sadio de ideias. Entende que a gente não está vivendo uma ameaça comunista. Se a gente estivesse vivendo uma ameaça comunista, seria muito melhor do que 4 anos de Bolsonaro assassinando indiscriminadamente as pessoas. 4 anos do Bolsonaro aprovando o orçamento secreto. 4 anos do Bolsonaro perpetuando o golpe do Temer. 4 anos do Bolsonaro ressuscitando a ditadura militar de um jeito mais doentio, porque ele quer fazer isso pela família dele. É um ideário de aristocrata, gente, de pessoas que odeiam o povo, de gente que acha que tem sangue azul. O Bolsonaro não quer governar o Brasil
como um presidente da República. Ele quer governar como um rei. Ele quer governar como um rei. Ele quer governar como um monarca. É isso que ele quer fazer. É isso que ele quer colocar em circulação. Jair Bolsonaro quer governar acima de todas as pessoas. De todas as pessoas. Ele quer que o Brasil vá para o vinagre. E que ele fique rico. E que ele fique solto. Porque ele sabe que ele está sendo punido pelos absurdos que ele fez em 4 anos. Não conseguiu ser reeleito num processo legítimo. Num processo legítimo. Não conseguiu ser reeleito, fez a farra do dinheiro público, a farra das emendas secretas e não foi eleito, é um derrotado. Nós estamos enfrentando golpistas ressentidos. É um ódio ressentido. É uma interferência absurda, é o traço típico desse pano de fundo monarquista. Não à toa, na época que começou os movimentos de impeachment da Dilma, apareceram monarquistas nas ruas, que depois foram apoiar o Bolsonaro. Sempre essa volta ao passado. E, na minha opinião, se eles executarem o que eles pretendem fazer, vai ser muito pior do que 64, gente. Vai ser muito pior do que qualquer outro período autoritário anterior. Porque vai ser personalista, vai ter uma face. Uma face para se orgulhar, uma família para guiar essas pessoas. Olha o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, gente. Ele está de dentro do governo americano, atacando o Brasil. Atacando o Brasil. Não é tarifa, ele está propondo para o presidente Trump sanção. Ele está propondo que os Estados Unidos bata a mão no nosso território numa intervenção literal. É literal o que eles querem fazer, eles não estão nem disfarçando mais. Eles não estão nem disfarçando mais, é para abaixar a cabeça. É para obedecer. Não é para conversar, não é para ter diálogo. É para obedecer. É para ficar submisso. É sobre isso que a gente está falando. É sobre isso que a gente está colocando aqui em prática, explicando para vocês como é que funcionam as coisas. Por isso que é importante a gente ouvir novos nomes, como o nome da Luísa, que vai entrar daqui a pouco em instantes para a gente prestar entrevista importante, ela que é militante do PSOL. A gente precisa conhecer novos nomes na política. A gente precisa renovar os nossos quadros, a gente precisa ter pessoas ali empenhadas com a defesa da democracia. A gente precisa de pessoas que estejam engajadas na mesma luta que nós. A gente não pode aceitar as coisas como elas estão. A gente não pode aceitar que a gente subverta a justiça depois do trabalho que foi recolocar o presidente Lula da onde ele nunca deveria ter saído, que foi o processo injusto da Operação Lava Jato. A gente não pode abrir mão dessa luta, gente. A gente não pode abrir mão dessa disputa. Essa disputa é nossa, essa disputa é minha, essa disputa é de cada um de vocês aqui no nosso chat. É a pergunta que a Mirna Rios faz aqui. Se a gente perversa de extrema-direita defende e ao mesmo tempo afirma que o Brasil está numa ditadura, ué, não é isso que eles querem? É isso que eles querem. Só que é uma ditadura a favor deles. Quando é o regime democrático, eles dizem que é ditadura. Eles estão vivendo, gente, o Lênin Streck trata muito sobre isso nas entrevistas que ele deu para mim e que ele fala nos outros veículos também. A gente está vivendo Alice no País dos Espelhos, aquela sequência do Alice no País das Maravilhas, em que nós temos agora 364 desaniversários. Nós invertemos tudo nessa sociedade. E é uma sociedade invertida para enriquecer meia dúzia. Para enriquecer rentista que agora tem suspeitas sérias de insider trading. Insider trading, para quem não sabe, é o maior dos crimes no mercado financeiro, que é manipulação das ações, manipulações dos ativos, manipulação da cotação do dólar, entradas e saídas de recursos.
Porque sempre tem alguém que ganha nessas oscilações do mercado financeiro. Eles criaram uma realidade paralela, e o professor João César de Castro Rocha aponta isso, outros especialistas em extrema-direita apontam isso, e é o desafio do nosso campo. E aí daqui a pouco eu vou chamar a convidada, que ela falou uma coisa muito interessante a respeito disso. É o maior desafio do nosso campo, porque eles não criaram só uma realidade mentirosa, eles criaram uma realidade mentirosa que dá dinheiro. Uma realidade mentirosa que é um ecossistema. E eles vão levar isso até o fim. É a fala do Eduardo Bolsonaro de provocar um caos no Brasil, em nome dos desejos da família dele. É um traidor do Brasil declarado, declaradíssimo. E me espanta a gente do nosso campo político não achar problemático. Eu não estou falando dos entrevistadores ali do Inteligência Limitada, mas estou falando do host, que é o Vilela. Eu me espanta as pessoas do nosso campo acharem que entrar no terreno da extrema-direita ou emular comportamentos da extrema-direita vai resolver o problema. Não. E não é sinalização de virtude. A gente precisa entender o funcionamento desse universo digital e fazer ele funcionar conforme as nossas regras. A gente tem que ouvir a população. A população, nesse caso do tarifaço do Trump, da tentativa de sanção do Trump, deu um recado. Esses patriotas de Araque não nos representam. Congresso inimigo do povo. Primeiro foi o centrão encurralado e agora a extrema-direita. E a gente tem que parar, gente, a esquerda, de ter brigas inúteis. E não é ter uma unificação, a gente sabe das diferenças que tem dentro do nosso campo. Mas sejam mais espertos. Sejam mais safos. Não pode deixar isso rolar. Tá rolando um ataque ao Brasil. Nós estamos falando de um ataque. E quando tem um podcast que abre o microfone para o Eduardo Bolsonaro falar sem interrupção, aquele não é o nosso terreno. Aquele não é o nosso terreno. Esses podcasts estarão em 2026 fazendo propaganda para a extrema-direita. Eu estou falando para a gente criar os nossos. E nem estou falando para criar lugar novo. Tem podcast de esquerda já no YouTube. Não sei se vocês lembram. Além dos sites, tem o Desce a Letra Show. Para a galera comum que está me atacando, inclusive, tem o Desce a Letra Show. Eu estou defendendo que as pessoas vão no Desce a Letra Show. Não estou defendendo que vem reinventar a roda. Parem de entrar no terreno da extrema-direita achando que vocês estão furando bolha. Vocês não estão furando bolha. Furar bolha é fazer meme de A. É conversar com as pessoas. A gente parou de conversar com as pessoas entrando em lógica fajuta. E é legal que eu vou ter esse diálogo agora com a Luísa. Eu tô meio berrando aqui, não sei se ela tá me achando muito maluco, mas é legal que a gente vai ter o diálogo agora com a Luísa, porque assim, os influenciadores são importantes, mas essa lógica só numérica de você ter cada vez mais seguidores e não entender a mensagem que você tá veiculando, tá matando o nosso campo. Ninguém disse, por exemplo, e é uma coisa que eu refuto aqui o tempo inteiro, eu não vou deixar de falar de Bolsonaro, gente, porque a militância do PT tá incomodada com o que eu tô falando aqui. Eu sou jornalista. Não sou assessoria de imprensa do PT. Se o PT quiser consultar meu serviço de assessoria, é outro departamento. O jornalista tem que dar fatos. Então eu vou falar de coisas que vão deixar vocês insatisfeitos. Uma coisa é isso. Uma coisa é eu chamar o Eduardo Bolsonaro, ele cometer crimes em série e eu deixar ele falar sem nenhuma interrupção, que é o que o Vilela faz. Que é o que o Flow fez em muitas ocasiões. Que é o que a maioria desses mesacasts fazem. Eles são espaços da extrema-direita. Tava a galera do MBL desses dias ontem, porque é o público deles de verdade. O público deles não é de esquerda. Pode ser que alguns estejam aí apaixonados eventualmente porque eles gostam de chamar o nosso campo. Porque valida o espaço deles. Valida o espaço deles. É essa a questão. Há uma disputa aí. Eu não estou atacando os influenciadores de esquerda. Eu estou falando desses espaços. São programas de muita audiência, sem dúvida nenhuma, mas a gente precisa fortalecer os nossos. Tem o DCM, tem o 247, tem o Instituto Conhecimento Liberta, tem a Revista Fórum, tem a Carta Capital, tem o Opera Mundi. Cadê a gente fortalecendo o nosso espaço? Eu vou falar sempre com os mesmos. Não, gente.
Do mesmo jeito, esses sites, eles conversam com gente de direita. Eu entrevistei a Simone Tebet outro dia. Ué, não tem problema nenhum. Só que vamos valorizar os nossos espaços. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.